Muito bem. Sequência que se dá agora a última aula é aqui. Vamos ver então rapidamente um modelinho, eu vou deixar depois aí disposto para vocês, o modelinho da ação de consignação e pagamento para ver como ela é procedida em termos de forma judicial, né, de como ela se apresenta judicialmente. Então aqui vocês têm um modelo que é básico, né, evidente que não se quer aqui nenhuma preciosidade, modelo da consignação judicial. Então, o juiz da causa, né, a qualificação das partes, então vem propor, na forma do artigo 539, né, ação de consignação e pagamento, em face do fulano de tal, sobrenome, enfim. Lembrando aquela questão dos parágrafos 1º e 2º do 319, quando não encontrável, né, o réu, é possível pedir socorro ao Poder Judiciário. Aqui nós temos, então, dos fatos, a exposição também bem sumária e cronológica, né, em meados de tanto, o autor celebrou o contrato de compra e venda com o réu, de uma moto no valor de tanto, já assim ficando acertado que o pagamento estaria em tais parcelas, no valor por extenso, sendo pago diretamente ao requerido com vencimento no dia tal do mês. Né? Quando o vencimento da parcela de número tal, o requerente procurou, como de costume, o réu, mas foi surpreendido com a negativa de receber o pagamento sob a alegação que o valor até então pago estava inferior ao anteriormente pactuado. Inconformado e absolutamente convicto que sempre honrou previamente ajustado, o autor novamente procura o réu por inúmeras vezes com o intuito de efetuar o pagamento, mas recebeu a negativa em todas as oportunidades. Já que está em mora e não quer sofrer seus efeitos, não viu outra alternativa ao requerente senão procurar a justiça com o intuito de ver satisfeito o seu direito. Então, aí o artigo 334, aqui o embasamento jurídico, né, que com os fatos vão fazer a causa de pedido, o artigo 334, 335 do Código Civil e o 542, né, do CPC. Né. Percebemos que o autor está amplamente amparado pela legislação, conforme documentos acostados, etc. E aí vem os pedidos, né? O disposto requer expedição de guia para o depósito da quantia, calculado em tanto, né? Não se precisa depositar, já vimos, não há necessidade do depósito imediato, né? O valor tem que ser efetivado aqui em depósito bancário, né? Que fica rendendo juros, enfim, conta poupança. A citação do requerido, a procedência da consignação e o depósito das parcelas, e, por fim, requerer a condenação do réu no pagamento de custos, despesas e honorários, né, que Vossa Excelência entender necessários. Tendo em vista a aplicabilidade subsidiária do procedimento comum, além de ter demonstrado sempre a iniciativa da resolução do conflito, o autor, desde já, conforme o artigo 334, manifesta o interesse na autocomposição. A propósito, protesta, então, provar ou alegar por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal das partes, prova documental, testemunhal, enfim. E aqui, então, vem o valor da causa e os dados complementares. Então, gente, é isso, não tem nada de maiores percalços ou complexidades aí que se possa estabelecer em termos de prática, né, destas chamadas petições assim apresentadas em juízo, quando está a consignação chamada judicial. Pois bem, vamos começar então, já de logo, com a sequência da nossa matéria. Aqui, só um pouquinho. Vamos entrar então na ação de prestação de contas, chamada ação de exigir contas, onde alguém que se presta como administrador, gestor, seja de uma pessoa ou seja de uma empresa, ou seja mesmo até em relação a um profissional liberal, nós temos aqui na ação de prestação de contas aquele que tem o direito de exigir contas de alguém, é o autor, e vai então forçar a essa exibição em juízo. Né? Então, tinha administração, por exemplo, de uma empresa, o síndico de um condomínio, né, que tenha realmente uma obrigação, o sócio de uma empresa, que seja ele o administrador dessa empresa, para prestar contas aos demais sócios, o contador, né, da empresa, que também guarda os cofres dessa empresa, na verdade, né, em termos de contabilidade, o contador também tem obrigação dessa prestação de contas. Então, esta ação
exibitória, né, chamada ação de exibição de contas, que agora o CPC deu o nome ação de exigir contas, na verdade, antiga prestação de contas, então, exatamente, tem por objetivo forçar a exibição de contas contra o obrigado a prestá-las para esclarecimento sobre a administração de bens alheios, né? Se aceitas as contas, está terminada a relação jurídica entre as partes, evidentemente que haveria ali uma anuência de quem deva receber estas contas, né? Eu, por exemplo, como advogado, eu tenho a obrigação, inclusive está no Estatuto, na Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, está lá, uma das obrigações do advogado, a atribuição dele é a de prestar contas quando do fim do seu mandato. Terminou meu mandato com o cliente, eu tenho que prestar contas a ele. Né, devolver valores, bens que eu fiquei guardado, com documentos, provas, etc., eu tenho obrigação de prestar essas contas ao final. Né? Terminada o meu patrocínio àquela causa, então, evidentemente, que se eu não fizer, o meu cliente tem o direito de exigir essas contas em juízo, né, para que eu, então, as demonstre de maneira, se for um caso contábil, ou então que entregue para ele um relatório, enfim, o que for. Se esta pessoa do lado de lá, que está me exigindo contas, as aceita, bem, terminado está a relação jurídica, também tem terminado o processo, o objeto já se caracterizou ali como cumprido. Né? No código anterior, a prestação de contas era possível tanto pelo obrigado a prestá-las, né, a ação de prestação de contas nesse sentido estrito, né, como por quem tinha o direito de exigi-las. Atualmente, só quem tem o direito de exigir as contas tem legitimidade para o procedimento especial. No outro caso, o que deve prestar contas poderá fazê-lo através de um processo de conhecimento. Então, é apenas uma perfumaria aí que se fez, que se modificou, né? Na verdade, o antigo código me dava duas alternativas. Eu, sendo acionado como advogado para prestar as contas ao meu cliente, ele é o autor, o cliente é o autor, ou então eu, advogado autor, acionando o meu cliente para que ele viesse a juízo para receber as minhas contas, já que ele estaria se negando. Então, havia um duplo procedimento, né, que se dava no mesmo processo chamado prestação de contas, que era ou de quem deveria prestar ou de quem tem que receber as contas. Né? Então, esta segunda hipótese de eu apresentar as contas ao meu cliente que está se negando a recebê-las, eu entro, então, com uma ação ordinária, através de um processo comum de conhecimento pelo rito normal, né? De fases postulatória, instrutória e decisória depois para saber se as minhas contas estão corretas. Enfim, é isto. Hoje o Código de Processo Civil, na sua melhor acepção, determina essa característica exclusiva de só termos um autor, que é exatamente aquele que tem o direito de receber as contas. E, com isso, fecha-se a porta daquele que tem a obrigação de prestá-las, tem que entrar no processo normal, um processo comum de conhecimento. É essa apenas a grande diferenciação que fez. No mais, além de mudança de nome de prestação de contas para exigir contas, a ação praticamente continua com as suas mesmas características. Né? Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no que nos diz o artigo 550. Aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas vai requerer a citação do réu para que preste essas contas ou ofereça a contestação em 15 dias. Então, nós temos aqui já duas saídas. Ou presta a conta, o relatório, enfim, essa contabilidade, ou então ele vai contestar, alegando, por exemplo, depois vamos ver isso, né, que não tem obrigação de prestar contas, não é ele o administrador, já passou para outro, enfim, etc. Então, esta é a possibilidade dúplice que tem o réu de contestar ou de apresentar contas. Na inicial, o autor especifica detalhadamente as razões pelas quais exige as contas. Por que ele é realmente legítimo, até por isso, né, de exigir essas contas de alguém, instruindo a inicial com documentos comprobatórios desta necessidade. No parágrafo 2º, se forem prestadas as contas, então vamos agora por partes aqui. Se prestadas as contas, então eu, réu, vou lá e apresento as contas, o autor tem 15 dias para se manifestar sobre elas. E aí nós vamos seguir exatamente como
um processo de conhecimento, como diz ali, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10. Então, eu apresentei as contas, não me neguei de fazê-lo, e agora tem o autor da ação, esse que tem o direito de exigir as contas, tem 15 dias para se manifestar sobre o que eu apresentei. A impugnação das contas apresentadas pelo réu, então a impugnação agora, quem faz? O autor, né? Ele vai impugnar as contas que eu apresentei. Então, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá vir fundamentada e específica. Não pode ser simplesmente impugnada. Por que está impugnando? Então, tem que dizer, tem que fundamentar de maneira específica, ponto a ponto, o que está sendo impugnado, com referência expressa ao lançamento questionado. Se o réu não contesta o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. O que é? Então, o réu deveria contestar, não apresentou contas, não fez nada, simplesmente não contestando, o réu agora será considerado revel. O artigo 355, a revelia com seus efeitos, né? Entendendo e lembrando que a revelia tem eficácia quando o réu não contesta, que esse é um fato processual, a omissão na contestação, e desta não contestação, a presunção, e aí sim o efeito da revelia, que é a presunção de veracidade do que alega o autor. Então, tem que saber tudo isso. A revelia por si só não quer dizer que o autor seja o vencedor da causa. Não, tem que também saber se esta revelia estabelece ali para o autor o direito de ser vencedor nessa causa, se e quando os efeitos da revelia estiverem presentes. Repito, os efeitos da revelia são aqueles efeitos da presunção da verdade. Presume-se verdadeiros os fatos não contestados pelo réu. Mas tem casos em que, mesmo o réu é necessária a prova do autor para que ele tenha realmente direito. Este aqui é um caso. Né? Simplesmente a não contestação do pedido pelo réu e o autor não apresentando dados para dizer que ele é o legítimo, o titular do direito para exigir contas, evidente que mesmo com a revelia do réu, essa ação não será procedente. Por quê? Porque faltou ao autor essa legitimidade, faltou ao autor documentos que realmente o capacitassem a essa legitimidade. Né? Então, a revelia por si só estabelece um determinado ponto, vamos dizer, a favor do autor, mas não quer dizer a plenitude de favorecimento do autor. Então, revelia é um fato e os efeitos da revelia significam exatamente a presunção de verdade em relação ao que disse o autor. No parágrafo 5º, a decisão que julga procedente o pedido. Então, agora vamos à primeira situação. Então, o réu apresentou a contestação, o juiz, então, vai dar a primeira sentença. Vamos lá, de novo, que estranho, Madeira, pô, primeira sentença, sim, vamos ver por quê. A decisão que julga procedente o pedido vai condenar o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. Então, aqui nós temos a primeira etapa. Agora, o juiz, nesta primeira fase, diz assim, o réu não apresentou contas e diz que ele não é legítimo. Se a sentença, esta primeira, disser, muito bem, réu, tu tem que apresentar as contas, está exatamente aqui capitulado no parágrafo 5º a solução. Então, a decisão que julga procedente o pedido do autor, que exige contas, condena o réu a prestá-las em 15 dias, sob pena de não ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Então, até aqui, o réu se negou a apresentar as contas. E, com isso, o juiz sentencia nesta primeira fase para dizer, réu, tu tem que apresentar as contas em 15 dias. Se o réu ainda continua silente, omisso, as contas que depois o autor apresentar, ele não poderá impugná-las. O réu não poderá impugná-las. Então, com isso, nós temos a questão aqui de praticamente obrigar o réu a prestar contas. E aqui nós temos, evidentemente, uma obrigação de fazer. Portanto, aqui a sentença nessa primeira parte, ela é condenatória. Tanto é assim que o verbo condenará o réu. Não está apenas declarando, não tem nada para declarar. Tem que condenar. Há uma obrigação de fazer, de prestar contas. Muito bem. Se neste prazo o réu apresenta as contas nos 15 dias, diz o parágrafo 6º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º.
prestadas as contas, então aí vai ter o autor de 15 dias para se manifestar. Se não apresentado, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias. Então, o réu não apresentou as contas, muito bem. Então, cabe ao autor apresentar as contas que ele entenda de direito, né, no prazo de 15 dias, podendo o juiz ainda utilizar, né, exame pericial, ou, enfim, outra fase probatória, que ele venha a inaugurar, estabelecendo, então, esse verdadeiro, veja, um processo de conhecimento agora. Já sai do rito especial, já estamos entrando no processo de conhecimento. Porque se for necessária esta prova mais robusta, mais complexa, mais determinante para o descobrimento da verdade, é evidente que nós estamos entrando aí no processo de conhecimento. E a prova se fará necessária, né, com todos os seus perfis, como prova oral, prova pericial, prova documental, enfim, exame de coisa, exame de documento, o que for, né, necessário para isso. Então, vejam que até aqui nós temos a primeira sentença que manda o réu apresentar as contas. Se apresentadas as contas, o autor pode impugná-las, e aí segue o processo de conhecimento. Se não apresentadas as contas, o juiz vai receber as contas do autor, né? Não apresentadas as contas pelo réu, o autor vai apresentar essas contas no prazo também de 15 dias, e, se for o caso, uma prova mais complexa a ser realizada. A forma de apresentação das contas do artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando receitas, aplicação de despesas e investimentos, se houver. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz, então, estabelecerá um prazo razoável para que o réu apresente os documentos juntamente dos lançamentos individualmente impugnados. Tá bem? Uma questão aqui de rebate à impugnação, né? As contas do autor para os fins do artigo 550, parágrafo 5º, quer dizer, quando o réu não apresenta, serão apresentadas também na forma adequada, instruídas com documentos justificativos, especificando receitas, aplicação e investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Agora, nós vamos encontrar uma segunda situação. A sentença que, afinal, vai apurar o saldo desta relação, né? A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Então, se a sentença disser, muito bem, quem tem que prestar as contas ainda deve um determinado valor, este valor vai ser apurado, né? E este saldo, vamos dizer, este quantum, se transformará num quantum de beato. E aí, constituído um título executivo de caráter judicial. Por quê? Porque provém da sentença. Caráter absolutamente, de novo, condenatório da sentença. Lá se condenava a prestar contas e aqui se condena a pagar a quantia certa. Vejam, então, que dupla situação nós temos nesse processo, com as suas fases que são realmente aí estabelecidas de forma a contemplar um avanço. Primeiro, saber se deve prestar contas. E aí a primeira sentença. O juiz vai dizer, não deve prestar porque não é legítimo. Tudo bem, terminou. Segunda possibilidade, o juiz determina que as contas sejam apresentadas. Ora, então, nós temos aqui uma sentença condenatória de obrigação de fazer. E, na sequência, uma vez apresentadas as contas, o juiz decidirá se houver saldo, esse saldo vai ser constituído em título executivo judicial, né? E o credor poderá, então, cobrar essa importância da forma como bem entender, né? Judicialmente. As contas do inventariante, do autor, do curador, do depositário, de qualquer outro administrador, serão apresentadas em apenas os autos do processo que tiver sido nomeado. Vejam aqui. Inventariante, tutor, curador, são todos aqui determinados por função judicial. O juiz determina, né, um inventariante, o juiz coloca alguém na função de tutela de alguém, que é o tutor, o curador na curatela, né, o depositário, né, que pode ser judicial ou depositário privado, né, quem fica com a obrigação de manter em depósito determinado bem ou quantia. Então,
ou de qualquer outro administrador, portanto, são todos aqui nomeados em juízo, né? Serão prestadas em apenso aos autos do processo que tiver sido nomeado pelo juiz. É isso que está dizendo o artigo. Também cabível para os casos que têm obrigação de prestar contas. Todos aqueles que tenham esta obrigação ficam assim definidos como, né, obrigados a prestar contas. Então, vamos lá. Eu sou administrador de um curatelado, né, uma pessoa que foi interditada. Eu sou o curador. Vou lá, assino nos autos da interdição, há um processo de interdição, eu vou lá, assino nos autos a minha função ali que eu estou assumindo, né, o termo de indicação do juiz, onde nesse termo me comprometo a bem e honrar o compromisso esse. Muito bem, então eu sou compromissado nestes autos da interdição. E é nestes autos, segundo o artigo 553, onde eu devo prestar as contas. Olhem, ali serão apresentadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Então, não precisa uma ação de exigência de contas. Não há essa necessidade. Esses que são nomeados em juízo para o compromisso que assumem, eles serão, então, vamos dizer, agraciados com essa possibilidade de não precisar entrar com uma ação, mas sim nos mesmos autos, em apenso, evidente, distribuição por dependência, ao processo principal, esse de interdição, que haja ali essa possibilidade de apresentar as contas no mesmo processo, né? Em autos apartados, mas na mesma ação como um todo. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio. Glosar é que seria impugnar, né? Obstar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Então, é óbvio que se, vamos lá, eu como curador de alguém mal verso, mal administro, né, desvio dinheiro em meu favor, então é evidente que aqui estão as regras do parágrafo único, que será condenado também, é uma sentença de caráter condenatório, a pagar esse saldo que foi desviado, o juiz vai me destituir também, obviamente, do encargo, vai sequestrar os bens que estão sob minha guarda, desta pessoa que foi por mim administrada, né? Glosar o prêmio, quer dizer, que eu tenho direito a uma paga, né? Por esta função como administrador da vida de alguém, e ainda determinar qualquer outra medida necessária executiva para que se recomponha o prejuízo, inclusive bloqueio dos meus próprios bens, bloqueio em conta bancária, o que for, né, necessário para esta medida. Então, essa referência que se faz é expressa, né, aos chamados administradores judiciais, né, que ficam, Então, a sentença nessa ação tem carga eminentemente condenatória, estamos falando dessas características específicas, caso exista saldo devedor em favor do autor, terá sequência nos mesmos autos o cumprimento de sentença. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo, também de caráter condenatório. Então, vejam, são duas sentenças, como eu disse, absolutamente situação estranha que se apresenta, né, dentro de um procedimento, por isso chamado procedimento especial. Se a decisão judicial for a de não prosseguimento da ação, encerrando a primeira fase, haverá sentença de cunho declaratório. Madeira não tem legitimidade, ele não tem que administrar nada, porque ele foi substituído por outra pessoa, enfim, o que for. Eu sendo chamado em juízo como advogado a prestar contas e no curso do processo eu subestabeleci para outro advogado, é o caso, né? O novo advogado é quem deve prestá-las. Se o ato não partiu da minha lavra, né, do meu agir, evidentemente que é do outro a responsabilidade de responder. Então, o que eu tenho aqui? Eu não tenho nenhuma sentença condenatória, eu tenho uma declaração dizendo que simplesmente não sou obrigado a prestar contas. Ponto final. Terminou aí a ação, então, em relação à minha pessoa. Então, vejam, a legitimidade nessa ação só existe para quem tem o direito de exigir contas contra quem tem a obrigação de prestá-las. Está aqui, quem é legítimo, né, é o autor que tem o direito de exigir e é o réu que tem a obrigação de prestar, né? O interesse de agir só existirá quando houver resistência da parte que deve prestar contas e não as apresenta. Obviamente,
Aqui, o interesse de agir é quando eu me recuso a apresentar contas, porque se eu vou lá, chamado, olha, Madeira, apresenta as contas estão aqui, estão boas, estão de acordo, ok? Então, obviamente que não tem interesse do autor me pedir contas em juízo se ele está de acordo com as contas que eu lhe apresento, né? Então, não apenas na resistência, mas também quando houver discordâncias, né? Então, se houver resistência, obviamente, entra em juízo o autor pedindo essas contas, ou então eu apresento as contas, mas as contas estão díspares, né? Nas referências que tenha o autor e nas referências que tenha o réu, né? Então, aqui há um conflito nas contas apresentadas, por isso é possível também esse interesse. Então, a competência da ação, né, para o juiz competente será, então, no local onde ocorreu a função administrativa, né, onde teve que prestar. Tanto é que, se for aquele prestador judicial, né, de uma administração de ordem judicial, obviamente que o processo é o mesmo, né, onde já está definida a obrigação desse administrador, como tutor, como curador, como depositário, etc. Então, vejam, processo sincrético dividido em fases, né? Então, a primeira fase é a fase cognitiva, apresentar as contas, então, que o réu deve fazer. Mas isso nós já estabelecemos antes as nossas referências aqui, né, sobretudo na análise dos artigos. Então, na primeira fase, o réu apresenta as contas com contestação. Nesse caso, o réu não contesta o dever de prestar, mas o conteúdo das contas, né, que o autor tenha apresentado, porventura. Contestar a obrigação de prestar contas, ele pode dizer simplesmente, olha, não tenho obrigação nenhuma. Se o juiz considerar que ele tem a obrigação, condenará a apresentar. Então, aí entra o artigo 550, parágrafo 5º. Se o juiz entende que ele não tem realmente obrigação, terminou o processo, o réu contesta sem negar o conteúdo da obrigação de prestação de contas, defesa apenas do conteúdo processual. Então, também, né, poderá haver condenação de prestar contas, por exemplo, falta de interesse de agir do autor. Então, se houver essa condenação de prestar contas, vai ser em decorrência dessa situação, né? E o réu, né, não contesta nem apresenta contas. Então, nós temos revelia decretado, que eu disse há pouco, haverá, então, a condenação de pagar estas contas, né? Depois vai ser feita a verificação se o réu é ou não obrigado a prestar contas. Se positivo, ele é obrigado, ele será condenado a prestá-las em 15 dias, né? Neste caso, trata-se de uma decisão interlocutória desafiada pelo artigo 1015, que é um agravo de instrumento, embora seja considerado uma sentença, porque está condenando, mas é uma interlocutória porque o processo não se encerra aí, mas o caráter mesmo é de sentença, né? Conteúdo sentencial, porque está condenando, né? Haverá, então, aí a segunda fase de discussão sobre as contas, se elas forem apresentadas. Se o juiz entende que não há contas a prestar, em procedência da ação, então a decisão é sentença, evidentemente, né? Sentencial. Também será sentença quando o juiz acolhe alguma das hipóteses do artigo 485, na questão de verificação aqui de legitimidade, etc. Segunda fase, e já encerrando o encontro, inicia-se pela intimação do réu por seu advogado em prestar contas em 15 dias. Se prestadas as contas, o juiz terá a vista das contas e, havendo necessidade, pode haver instrução do processo por meio de prova, perícia, documento, prova oral, então, tudo mais como já falamos. Após, haverá sentença que irá julgar essas contas. Não prestadas as contas, o autor apresentará, né, no lugar do réu, então, as contas que o autor entender, e o réu não pode impugná-las, né, mas poderá participar da fase instrutória, evidentemente, produzindo provas, né. O juiz pode, de ofício, determinar a realização de prova pericial, mesmo que o autor não impugne as contas do réu. Isso depende do juiz, é um ato de ofício dele, né? A sentença, em caso de haver litígio nessa segunda fase, declara a conta correta ao mesmo tempo que condena o pagamento de eventual valor apurado, né, se houver. E sobre a segunda fase, né, observação 3, o artigo 551, apresentação das contas com verificação da existência do saldo em favor de uma das partes. A decisão aqui é sentencial de mérito, obviamente, desafiada por apelação.
Então, primeira fase, verificado se o réu está ou não obrigado a prestar contas, se a decisão de servo apresentada deve fazer em 15 dias. Segunda fase, a apresentação das contas e o julgamento. Tá? E já no nosso próximo encontro, entraremos então com as ações possessórias, lembrando sempre que ao longo da semana apresentarei então o material, né, de apoio doutrinário para vocês, como tenho feito sempre, para que vocês então tenham ali melhores elementos de instrução sobre o assunto, né? E com isso permaneço, obviamente, à disposição. Tá bem? Pessoal, se cuidem bem, tenham aí uma boa finalização do dia, que tudo corra bem com vocês e continuaremos por aqui. Tudo bem? Um beijo grande às meninas, um abraço grande aos meninos, fiquem com Deus. Muito obrigado.